Bom, a primeira questão, até que ponto o nazifascismo foi um movimento de massas? Foi realmente um movimento de massas, foi sim, mobilizou de uma forma geral as nações, tanto todo o povo alemão e todo o povo italiano, e também mobilizou várias forças no mundo afora, né? Aqui no Brasil nós tivemos o getulismo, né? O varguismo, que foi basicamente um movimento de base nazifascista, né? O pessoal identifica muito com o integralismo, mas não. Foi o elemento assim forte do getulismo era o nazismo, né? Assim como o peronismo, o franquismo, né? Quer dizer, então foi um movimento de massas mundial. E, isso não tenha dúvida. Agora, como é que foi feito, qual o contexto em que o imperialismo conseguiu criar a besta nazista, né? Foi no contexto da reação à Revolução Russa. Quer dizer, todo o movimento nazifascista foi feito como uma unidade de todo as forças reacionárias, capitalistas, feudais, escravistas, tudo contra a Revolução Russa. A Revolução Russa foi a esperança do retorno à comunidade, da recuperação da comunidade numa perspectiva científica, né? Então, a grande força do nazifascismo, como ele conseguiu essa mobilização mundial de massas, foi a cruzada anticomunista, né? Que uniu o Império Romano com o Império com o imperialismo, né? Quer dizer, a Igreja Católica teve um papel fundamental na formação do nazifascismo, né? O Hitler, as duas figuras, o Hitler e o Mussolini, são figuras, assim, do ponto de vista ideológico, mais católica do que capitalista, né? São mais feudais, são mais estruturas assim ideológicas mais místicas do ponto de vista católico do que do ponto de vista luterano, do ponto de vista dos evangélicos, né? Tanto que as estruturas deles de choque eram inspiradas nos jesuítas, né? O material dele, a estrutura dele ideológica, a visão de mito, era muito baseado nos textos do Inácio de Loyola. Então, a grande força do nazifascismo histórica foi a aliança muito próxima do Império Romano com o imperialismo, com a dominação capitalista mundial. Foram duas dominações que se uniram, né? Dois processos de psicopatia, a psicopatia capitalista e a psicopatia feudal, né? Dentro daquela visão que eu mantenho de que os modos de produção, eles não se acabaram, eles mudaram de forma, né? A comunidade não se acabou, a comunidade é a base de produção humana, sem ela não há produção humana. Mas ela está socada embaixo de 4 modos de produção: o modo de produção asiático, o modo de produção escravista romano, o modo de produção feudal, que é a mesma coisa que o modo de produção escravista romano, que é a continuação, e o capitalismo. São 4 modos de produção que estão aí convivendo numa luta permanente, e a proposta da Revolução Socialista é o comunismo científico,
a comunidade conseguir se liberar desses três modos de produção classista, né, o asiático, o feudal e o capitalista, para se colocar plenamente como modo de produção único, né, de produção e reprodução da humanidade. Então, a característica básica da capacidade de massas, né, de mobilização de massas do nazifascismo foi a aliança anticomunista, anti-revolução russa do imperialismo com o Império Romano. E aí você tem as características básicas, né? A mística, né? Mística nazifascista, essa coisa das camisas negras, essa simbologia cheia de signos, de símbolos, de chamadas retrógradas, reacionárias, né? As runas, a mitologia pagã germânica, né? Valquiriana, aquelas coisas todas, aquela chamada do esoterismo, quer dizer, então você tem a mística, você tem a formação de uma força armada assim, extremamente rígida, prussiana, né, com uma máquina de matar terrível, e um processo de propaganda, de controle e de repressão muito violento, através do controle social, como era a Gestapo, né? Um sistema assim, de controle que chega no quarteirão, que chega no condomínio, né? Você tinha o nazifascismo, ele tinha controle das vilas, das casas onde as pessoas moravam, né? O zelador, tudo era um cara que era o braço do Estado dentro da vizinhança, né? Quer dizer, eles tinham isso no sistema deles de controle das pessoas, agora ele tem isso através do controle da internet, não precisam ter aquela presença física, né? E a CIA, você sabe que é a Gestapo, né? A Gestapo, quando a Alemanha perdeu a guerra, mudou de malas e bagagem para Washington, né? Então o processo está lá. E você tem essa mobilização de massa. Então essas coisas são a identidade que guarda o processo atual com o processo da formação do nazifascismo. Essas coisas, a mística, o controle social e repressor, né, direto, a força armada extremamente violenta e o objetivo anticomunista. Essa primeira cruzada anticomunista, ela começou no dia seguinte à Revolução de Outubro de 1917, com a ascensão do poder operário a toda a Rússia, o território russo, na forma da União Soviética, na forma que assumiu a União Soviética, o imperialismo, que estava envolvido ainda em guerras entre si pela disputa da hegemonia na Europa, principalmente a luta entre o imperialismo capitalista e o Império Romano, que foi a causa da Primeira Guerra Mundial e das guerras anteriores do século XIX e do século XVIII, imediatamente acabou as guerras interimperialistas e foi colocado como tarefa fundamental a guerra anticomunista, né? Imediatamente a Nossa Senhora apareceu em Fátima, né, convocando o mundo católico para a luta contra o
os bolcheviques através dos 3 pastorzinhos lá de Fátima, em Portugal. Apareceu Nossa Senhora em tudo que é lugar, Nossa Senhora em Lourdes, Nossa Senhora em Aparecida, foi aparecendo em tudo que é lugar para convocar os católicos para a guerra contra os comunistas. E imediatamente, em 18, os imperialismos pararam a guerra que estava em curso, a chamada, que eles chamam de Primeira Guerra Mundial. O exército alemão voltou inteirinho, o exército alemão que ocupava a Europa, que ocupava a Bélgica e a França, voltou para a Alemanha para destruir os comunistas alemães, para massacrar os comunistas alemães e preparar os países, né, que tinham bastante mobilização católica, que era a Alemanha e a Itália, preparar os 2 países para serem a ponta de lança na luta contra a União Soviética, né? Então, essa cruzada, essa aliança do imperialismo com o Império Romano, ela durou até 1992, que foi quando a União Soviética entrou em colapso, né? A China já tinha, entre aspas, se rendido ao imperialismo na década de 70, nos anos 72, 73, quando os chineses optaram, os comunistas chineses optaram por uma aliança com o imperialismo contra o khrushchevismo, né? E com isso, os chineses conseguiram um status de privilegiado de desenvolvimento técnico sobre o guarda-chuva do imperialismo. Então, você tem essas características da primeira cruzada anticomunista, que foi vitoriosa, que se baseou numa luta ferrenha, né? Foi tentada primeiro a luta armada, foi formado um super-estado militarista, que foi o Estado nazista, que atacou a União Soviética, foi derrotado, mas depois eles partiram para a linha econômica e criaram a tecnologia da máquina CNC, né? Controle numérico por computador, e com isso eles destruíram a classe operária e, por implicação, por consequência, destruíram a União Soviética, que se baseava somente no poder operário. Não destruíram a China, porque a China tinha relações de comunidade na base dela, mais fortes do que as relações que existiam de comunidade na União Soviética. A comunidade que existia na China, que deu força para ela, não é a comunidade feita pelo Mao Tse-tung, era a comunidade de 6.000 anos, de uma civilização de 6.000 anos que se formou como núcleo do modo de produção asiático. A China é o modelo mais típico do desenvolvimento do modo de produção asiático, do escravismo coletivo baseado nas estruturas de povos classe, né? Onde um povo é uma classe, e sem destruir as comunidades, as relações de comunidade por cultura e por etnia. Então a China foi preservada enquanto a União Soviética foi liquidada. Ocorre que, a partir daí, você tem 2 tipos de desenvolvimento das forças produtivas. Sobre a direção, sobre o comando do imperialismo, né, do imperialismo anglo-saxão, que é o imperialismo capitalista por essência, o processo de tecnológico aconteceu contra a classe operária, para destruir a classe operária, e, portanto, aconteceu contra o trabalho humano, para destruir o trabalho, para expulsar o trabalho do seu processo, do processo interno do maquinismo. Quer dizer, o capital se caracteriza
por uma expulsão sistemática do trabalho das suas engrenagens internas, né? Expulsão da força de trabalho, do trabalho humano do seu interior. Ocorre que na China isso não aconteceu. A China, você tem o processo de formação tecnológica combinado com as relações de comunidade, quer dizer, combinar sem expulsar o trabalho humano do seu interior. Então você tem na China um processo de desenvolvimento das forças produtivas em que o valor, quer dizer, o trabalho abstrato, continua orientando, continua acontecendo. Só que não é ele, ou não é o valor, que é o elemento central de organização social. O elemento de organização social são as relações de comunidade, porque o modo de produção asiático se baseia no respeito às relações de comunidade. Ele não destrói as relações de comunidade. Enquanto que o capitalismo, ele é essencialmente aniquilador das relações de comunidade. Ele é, vamos dizer, canibal. Ele é antropofágico. Ele se alimenta do sangue humano, do suor e da carne, né? E ele devora a comunidade, enquanto que o modo de produção asiático, base do desenvolvimento das forças produtivas na China, o modo de produção asiático, ele desenvolve, ele se faz com as relações de comunidade. Essa diferença entre um e outro marcou que, de um lado, o imperialismo, dono do mercado mundial, proprietário do mercado mundial, né? Proprietário privado do mercado mundial, ele foi se desenvolvendo com perda de valor, com perda de processo de produção interna de valor, enquanto que o processo de desenvolvimento das forças produtivas na China se deu com o incremento da força de trabalho, ou seja, incremento de valor. O valor alimentando o processo produtivo, sem canibalismo, sem antropofagia, sem devorar. Isso tem sido a grande diferença entre os dois modos de produção, o modo de produção do imperialismo e o modo de produção do modo de produção asiático, baseado nas relações de comunidade, focada na China. Então, é essa contradição que hoje domina o mundo. O imperialismo, ele está sem base de valor, sem processo interno de produção de valor para a reprodução ampliada do capital, enquanto que na China você tem um processo intenso de formação de valor que permite a reprodução do capital regulada e dominada pelo Estado, que é característico não do comunismo científico, é característico do modo de produção asiático. Por tudo isso, acredito que nós estamos aí na véspera de um colapso, né? E volto a colocar que uma tarefa nossa, mais do que querer enfrentar ou querer ficar lamentando ou querer ficar se adaptando à nova realidade do imperialismo, a gente tem que retomar as relações de comunidade que existem em nossa terra, organizá-las, implementá-las, desenvolvê-las para parar um colapso, né? Para a gente conseguir não se afogar, que é o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, não se afogue no naufrágio do Titanic capitalista, que eu prevejo que está em vias de acontecer. Acho muito difícil outra linha de trabalho agora, quer dizer, empeitar esses caras, ir para a rua. Nós não temos força, o trabalho humano não tem nenhuma forma de pressão sobre o imperialismo aqui no Brasil.
e nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países onde há um processo hegemônico do imperialismo Yankee. Porque esse imperialismo ele cortou todos os laços com o trabalho que permitiam pressão interna na sua conduta, né? Então, o que nós precisamos é desenvolver relações de comunidade o suficiente para que quando o imperialismo desabe por força do seu peso morto, porque o imperialismo vai desabar, essa máquina aí está suspensa no ar, essa máquina de produção mundial do imperialismo não tem base nenhuma, não tem base na comunidade, não tem base no trabalho humano, é um peso morto cada vez mais desequilibrado, cada vez mais sem sustentação, e que vai cair por força da gravidade, que vai cair por força da ação de elementos internos a ele mesmo. E o problema é que nós temos que sair debaixo dessa queda. Nós não podemos querer continuar dentro, sustentando essa birosca aí, porque ela vai nos esmagar. Nós temos que fazer um esforço para retomar produções de comunidade, de relações de comunidade, para sair de baixo e deixar que esse monstrengo aí desabe por ele mesmo e que não leve o trabalho humano com ele. Essa é a nossa tarefa. Então, a gente não deve ficar querer se contrapor ao nazifascismo bolsonarista. Ele não tem efeito nenhum, não tem, é só bravata, é só intimidação. Ele não dá um elemento de orientação para o nosso trabalho. Ele o grito é mais um grito de comando vazio do que uma coisa, um ato político. Quer dizer, todas as formas políticas clássicas de luta do trabalho foram esvaziadas, o sindicalismo, o parlamento, o sufrágio universal, o sistema de justiça, né, o sistema jurídico, foi tudo esvaziado, está tudo esvaziado de conteúdo. Não há conteúdo nessa, não há nada. Os partidos aí que estão são partidos ocos, né, PSOL, PT, PDT, essas lideranças constituídas aí, né, são lideranças também ocas, vazias. Ciro Gomes, Lula, não tem nenhum conteúdo para enfrentar essa situação. Não há nada que a gente possa aproveitar nesse lixo, né? Isso é sucata, aquele tipo de sucata que não dá nem para fazer como se faz com garrafa PET, né? Para fingir que está fazendo alguma coisa interessante. Quer dizer, a nossa tarefa é radical, é simples e radical. Nós temos que nos voltar para as relações de comunidade para salvar o trabalho humano que existe em nosso país. E salvar o que há de melhor no trabalho humano, que são as pessoas que trabalham, que vivem do seu trabalho e que não estão dependendo de nada, que têm iniciativa, que têm capacidade de transformar, de produzir, independente do sistema. As pessoas que estão funcionando pensando só na inserção de mercado, como vai aproveitar do mercado, essa gente é força auxiliar do imperialismo, né? Todo esse pessoal que está tentando se adaptar à morte, a esse processo de agonia do imperialismo, esse pessoal todo não tem o que nos falar, não tem nada para nos oferecer, a não ser mentiras, covardia, falsidades. Essa eu acho que é o que nós devemos fazer. Reforçar, trabalhar, produzir o humano por nós mesmos, sem fascínio pelo mercado mundial, sem fascínio pela fosforescência capitalista, escapando do canto de sereia e focando, vendo as coisas como elas são e a vida como ela é. Pois bem,
quando a União Soviética é liquidada, essa aliança que derrubou a União Soviética, que destruiu a União Soviética, ela tinha três componentes. O componente central era o imperialismo, baseado no capitalismo de mercado mundial. Você tinha o Império Romano, né, baseado ainda nas relações de produção feudais e semifeudais. E você tinha, dentro dessa aliança, você tinha a China, com o modo de produção asiático, né? Essas três forças unidas contra a União Soviética. Com o fim da União Soviética, acabou o elemento que mantinha essa aliança, essa frente única desses três modos de produção, né? Então, imediatamente, o imperialismo começou a guerra contra o Império Romano e contra o comunismo asiático, contra o modo de produção asiático chinês. Imediatamente começou. Em relação ao Império Romano, o ataque do imperialismo foi muito forte e foi rápido, né? Foi imediatamente atacou a questão dos padres pedófilos, né? Imediatamente foi conquistando território, substituindo a Igreja Católica pelo pelos neopentecostais, então foi rápido. Só que do lado chinês, na luta contra os chineses, a coisa complicou, porque nessa frente o imperialismo está em debilidade, por perda de valor. Enquanto os chineses estão com um processo bastante forte, pujante de produção de valor, sustentando o desenvolvimento das forças produtivas deles, né? O imperialismo Yankee, ele entrou numa espiral de decadência por perda de valor, né? Por perda acelerada de valor. A única forma que o imperialismo está tendo de recuperar valor perdido é saque, é pilhagem pura e simples, porque o seu processo interno de produção não tem mais, ou tem uma produção de valor que não corresponde às necessidades de reprodução ampliada do capital. Então, do lado do Império Romano, o imperialismo conseguiu liquidar a fatura em pouco tempo, né? Liquidou com o Vaticano e obrigou o Vaticano a se defender, né? Quer dizer, quando o ponto central dessa mudança do Vaticano, do Império Romano, foi quando o cardealato lá resolveu tirar o Papa Bento XVI, que era totalmente, o Ratzinger, né, que era totalmente vinculado à CIA, e colocaram no lugar dele o argentino que gosta de futebol, esse Francisco, não sei das quantas aí, que está tentando reviver a teologia da libertação, né? A esquerda católica como forma de se contrapor ao imperialismo. Mas do lado econômico, do lado do mercado mundial, o imperialismo americano travou, não conseguiu avançar na luta contra a China, contra a hegemonia chinesa no processo econômico mundial, por causa da debilidade do imperialismo em termos de valor, né? Então, o que nós vemos hoje enquanto que uma nova cruzada anticomunista com as seguintes características, que começou em 92, com um imperialismo fraco do ponto de vista econômico, do ponto de vista o imperialismo, quando em 1917, quando da Revolução
russa, ele estava baseado na indústria extensiva, indústria manufatureira, baseada no uso intensivo da força de trabalho, que era a linha de montagem, o Fordismo, né, que trazia muito valor para o processo interno do desenvolvimento capitalista. Agora, atualmente, nós temos o contrário, uma perda avassaladora de valor e uma perda de fonte de valor, que é o que está questionando e está ameaçando a existência do capital. E é uma ameaça que, para o capital, não há saída, senão a da pilhagem, que é o que ele está fazendo agora em relação ao Brasil e os outros países. Então, essa guerra agora, esse conflito com a China, ele está atingindo o seu ponto máximo no momento atual. E a China conseguiu trazer para o seu campo o que sobrou da União Soviética, né? O que sobrou da União Soviética, que é a Rússia de Putin, né? Está sob a hegemonia chinesa, porque foi a saída que os comunistas soviéticos encontraram para poder recuperar sua capacidade e seu processo social e seu processo produtivo. Então, nós temos agora uma polarização mundial entre o imperialismo yanqui, decadente, sem base de reprodução ampliada, que é o valor, e totalmente isolado. E do outro lado você tem a China, pujante do ponto de vista de valor, mobilizando uma força de trabalho de bilhões de pessoas, né? e tendo alternativas de trabalho e de dinamização para toda essa gente. Aliada a ela, estamos numa frente o Império Romano como força auxiliar, que para isso voltou a sua máscara de esquerda, né, o seu feudalismo, e o sovietismo, né, sobrevivente do colapso de 92, mas do ponto de vista estratégico com pouca alternativa, né? Quer dizer, a hegemonia é totalmente chinesa. Então o que nós temos agora é um combate frente a frente, que é o que está determinando o mundo, entre o imperialismo e o modo de produção asiático. Não é entre o imperialismo e o comunismo científico, é entre o imperialismo e o modo de produção asiático, baseado na comunidade, baseado no escravismo da comunidade, das comunidades. Isso é o que nós estamos assistindo agora. Então, certamente, é totalmente diferente do ataque nazifascista. O Bolsonaro e a sua canalha, eles não têm, primeiro, eles não têm o apelo místico, eles estão usando o apelo místico dos neopentecostais, mas não tem aquele apelo que era característico do nazismo, aquela força que eles tinham, porque a Alemanha e a Itália eram países industrializados, com uso intensivo de força de trabalho. Isso não tem aqui no Brasil. Segundo, o imperialismo está isolado, quando no Hitler você tinha o imperialismo em frente com o Império Romano. Hoje você tem uma fraqueza, uma debilidade, um imperialismo debilitado e isolado mundialmente. E terceiro, não é possível o ataque militar, o ataque
a formação de uma máquina de guerra que resolva a coisa pelo princípio da força. Não é possível, como foi possível no nazismo, agora não é possível. Então, você tem uma situação assim totalmente adversa, que faz com que o bolsonarismo, né, o fascismo caboclo nosso, seja uma caricatura do que foi o nazismo de Hitler e Mussolini. Uma caricatura, uma coisa muito mal feita. Não há eficiência nisso, não há força nesse processo, a não ser a força do berro, do grito, da intimidação, do controle. Então, é um processo totalmente diferente, que indica que o fascismo atual, ele tem pouco fôlego. Ele tem pouco fôlego, porque nós estamos vendo uma ofensiva imperialista fraca, feita numa perspectiva de decadência, de esvaziamento, de perda de substância, quando, ao contrário, em 17, você tinha um imperialismo que se alimentava de uma cadeia de produção baseada em linha de montagem, com uso intensivo de força de trabalho, ou seja, com produção intensiva de valor. Você tem agora uma produção imperialista praticamente esvaziada de valor, esvaziada de trabalho humano. Isso daí significa que esse processo que nós estamos vendo aí, que estamos assistindo, é um processo de pouco fôlego, né? E acredito que é uma tentativa assim mais aloprada, mais assim meia desesperada, uma tentativa que demonstra mais fraqueza do que força. Nós estamos assistindo o crepúsculo de um modo de produção. Nós não estamos assistindo uma pujança de um modo de produção. A gente está assistindo o canto de cisne de um modo de produção. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque uma fera que está em agonia, ela vai perdendo sua capacidade de racional, sua capacidade de atuar de uma forma planejada e vai acionando processos assim desesperadores e cruéis, extremamente perversos, que pode chegar numa linha de tudo ou nada, ou acaba tudo, ou todo mundo se submete, ou vamos liquidar com tudo, que é um pouco a linha do que eu estou achando que está acontecendo com o imperialismo, com essa aparência de gente do tipo Trump, do tipo Bolsonaro, do tipo Paulo Guedes, desse tipo que nós estamos vendo aí. A gente alucinada que o imperialismo está pondo como quadro de presença, quadro de fachada.